Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Direito em Movimento. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto mais voltado à advocacia, mas também serve para matar a curiosidade de muitas pessoas, esclarecer alguns mitos, algumas situações um tanto quanto inusitadas. Atualmente fala-se muito, principalmente por conta de uma atuação da OAB, que vem pleiteando junto ao STJ e ao STF a possibilidade da ampliação ou da realização de sustentação oral em determinados julgamentos. Mas o que é a sustentação oral? Hoje então nós vamos desmistificar esse instituto. A sustentação oral é o momento no processo civil em que o advogado pode fazer uso da palavra perante a um tribunal, ou seja, não é perante o juízo de primeiro grau, mas ele pode ser perante ao juízo de segundo grau ou aos tribunais superiores, aonde ele vai expor de forma verbal, como dito antes, os detalhes que ele julga serem interessantes e importantes de serem analisados pelos desembargadores ou ministros para a formação da opinião deles no momento do julgamento do processo. Então é por meio da sustentação oral que o advogado consegue dar mais evidência, mais destaque a determinados pontos do processo. O advogado consegue chamar a atenção de um desembargador, de um ministro, para uma determinada prova, chamar a atenção dos julgadores para um determinado evento processual e dessa forma tentar trazer elementos que demonstrem que as suas razões ou os seus pedidos merecem ser acolhidos. Em regra, a sustentação oral ela é possibilitada para ambos os advogados. Então, todas as partes que estão figurando no processo têm esse direito assegurado. E o tempo de realização dessa sustentação, em regra, ela é igualitária também. Normalmente, os tribunais adotam ali um tempo de 15 minutos para cada parte poder falar. Porém, a depender do tipo de recurso a ser julgado e do tribunal, esse tempo pode variar. Professor, cabe essa sustentação oral em todos os tipos de recurso? Não são em todos os tipos de recurso que a sustentação oral ela é cabível. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, nós temos algumas limitações, como por exemplo o agravo interno, onde não se admite a sustentação oral, ou seja, o advogado não tem essa possibilidade de fala. Mas em situações, por exemplo, em um agravo de instrumento, onde você busca a revisão de uma decisão em liminar, ou mesmo numa apelação, onde você busca a alteração do resultado de uma sentença, esse momento ele é oportunizado. Eu, dentro da minha experiência profissional, visualizo que a sustentação oral ela é uma ferramenta de extrema importância e que deve ser utilizada pelos colegas de forma eficaz, tranquila, sem medo, porque os desembargadores, os ministros, eles estão sempre abertos à nossa fala e sempre dando atenção aos destaques que nós procuramos dar nos processos. No desenvolvimento da minha atuação enquanto advogado, eu sempre procuro fazer uso da sustentação oral, levando a possibilidade ao debate com o cliente. Hoje a sustentação oral ela pode ser feita tanto por meio remoto quanto por meio presencial. Eu particularmente prefiro ter a participação presencial no tribunal, onde você tem o contato pessoal com o ministro, com o desembargador, e até antes da sustentação nós podemos fazer o quê? O despacho de memoriais, que geralmente é realizado um dia antes da sessão do julgamento. A importância da sustentação oral ela fica muito latente para mim ao analisar os resultados que a gente consegue obter no desenvolvimento das atividades. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Agora, no mês de dezembro, eu participei de uma sessão de julgamento no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, onde nós conseguimos a redução de uma antecipação de tutela, ou seja, de uma liminar de pensão de alimentos, que determinava que o nosso cliente pagasse uma pensão de 10 salários mínimos. E durante a sustentação oral, nós conseguimos um pedido de vista, que é a reanálise dos fatos por um dos desembargadores que votam no julgamento do processo, e após essa vista, o processo retornou ao julgamento e nós conseguimos a redução da pensão de 10 para 5 salários mínimos.
E eu tenho certeza absoluta que muito desse resultado ele é decorrente desse trabalho realizado na sustentação oral, onde eu tive a oportunidade de chamar a atenção dos desembargadores para particularidades do processo que encaminharam, né, o julgamento para esse resultado exitoso, né? Afinal de contas, nós conseguimos reduzir a liminar pela metade. Da mesma forma que nós conseguimos um êxito nesse processo que eu acabei de usar de exemplo para vocês, existem outras situações, afinal, cada caso é um caso. Tempos atrás eu consegui o quê? Majorar a pensão alimentícia, ou seja, aumentar os alimentos. Num processo onde eu trabalho representando a mãe e o menor, onde nós conseguimos aumentar os alimentos de 3 para 7 salários. E também no mesmo julgamento nós fizemos a regulamentação das visitas e da guarda do menor. Vejam só, nesse processo nós temos uma amplitude de direitos discutidas muito maior do que a simples pensão que foi discutida na situação do exemplo anterior. Então, a sustentação oral ela é uma ferramenta que ela pode ser utilizada de várias formas. Aqui nós estamos falando de alguns processos de família, mas existem outras situações em que ela também pode ser empregada. E você, sabia o que era uma sustentação oral? Sabia dessas curiosidades? Gostou do vídeo? Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e siga o nosso canal para não perder nenhum dos nossos novos episódios. Até a próxima!